Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy e hoje eu vim trazer a resenha desse livro aqui, ó. É Eu, Cristiane F. A Vida, Apesar de Tudo. Esse aqui é o segundo livro contando a história de vida da Cristiane F., uma jovem aí de Berlim que desde a adolescência se envolveu no caminho na vida de usar drogas. Eu já havia lido na adolescência o Christiane F., que é o primeiro livro dela, Drogada e Prostituída, e assisti ao filme também, né, que fez com que ela ficasse conhecida mundialmente. E depois ela escreveu esse segundo livro aqui, falando já da vida dela, ela já é enquanto uma mulher madura, né? E esse livro foi publicado em 2014, ela tinha cerca de 50 anos. Hoje, 12 anos depois, provavelmente ela está com 60 e poucos anos. E aqui ela conta, né, como foi que ela ganhou dinheiro com a publicação do livro e do filme. Ela conta que não foi muita coisa, mas que ela conseguiu viver desse dinheiro, porque ela fez aplicações e ela utilizou bem o dinheiro, apesar de gastar a maioria ainda com drogas, porque ela ficou um tempo limpa, ela foi para a clínica de reabilitação, a família ajudou, mas depois ela saiu e como ela ainda conhecia pessoas que, né, estavam nesse mundo ainda das drogas, então ela retornou para a utilização das drogas, só que ela fala que ela evitou a droga injetável, que era a heroína. Ela passou a utilizar outros tipos de droga para substituir, porque ela disse que ela ficou muito no fundo do poço. E Cristiane aqui, ela nos conta também que ela teve um filho, o Felipe, e que o Felipe, ele mudou um pouco a vida dela, porque ela começou, ela queria uma boa mãe, ela se dedicou ao Felipe, ela entrou até em um estudo que tinha que as pessoas que usavam drogas, elas podiam se inscrever e elas recebiam uma medicação, que era o intuito, era a pessoa perder o interesse pelas drogas ilícitas, e ela conseguiu ficar nesse programa depois que o Felipe nasceu, só que como ela teve esses altos e baixos, essas recaídas com relação às drogas, como lá eles têm como se fosse uma espécie de conselho tutelar. Ela foi. Ela já era, não é que ela foi denunciada, porque ela era vigiada o tempo todo depois que o Felipe nasceu, para ver se ela estava dando conta de criar a criança da melhor maneira possível. E aí chega um momento que esse conselho ele recolhe o Felipe dela e ela fica assim extremamente despedaçada, ela perde completamente o desejo de viver. E aí ela só vive para buscar ter Felipe de volta, mas tem um determinado momento da vida dela em que ela decide que talvez seja melhor Felipe ser criado por outra família, e era uma família que amava muito ele, ela tinha contato, ela podia visitar ele, e assim, ele era um menino muito inteligente, gostava da área de tecnologia, né, gosta da área de tecnologia, ela incentiva isso nele, ajuda nos estudos, mas ele acaba na segunda infância em diante já não morando mais com ela, apesar deles terem contato a vida toda. E ela fala que a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi ter esse filho, né? Ela já tinha cometido outros abortos e o Felipe não, ela quis ter e ela disse que foi a melhor decisão da vida dela, porque ele mudou a vida dela. Cristiane, ela também acabou adquirindo sequelas por conta do uso excessivo dos entorpecentes. Ela tinha problema no pâncreas e outros problemas lá, e ela fazia tratamento, e ela sempre tinha que ir ao hospital. Aí ela fala até que não sabe até quando iria aguentar, porque eram muitas dores, muito mal-estar, e ela também vivia em companhia de um cachorro, depois aí da maturidade, que ela ama muito esse cachorro, que faz companhia a ela, que fazia com que ela se levantasse da cama, muitas vezes. E outro detalhe, como ela ficou muito conhecida após o filme e o primeiro livro,
ela disse que se sentia sempre observada, perseguida, porque sempre tinham repórteres curiosos que sempre descobriam o endereço dela e sempre ficava rodando ela, e ela sentia é, isso e a incomodava muito. Então ela sempre estava mudando de endereço. Assim que as pessoas descobriam, ela se mudava porque isso incomodava também a vizinhança dela. Ela sempre buscava morar em vizinhanças bem tranquilas, né? E a princípio eu achei até que fosse paranoia dela, mas no final do livro eu entendi que não. De fato, tinham pessoas que ficavam buscando informações sobre ela ou observando. Teve situações de que pessoas invadiram o apartamento de vizinhos dela para tinham uma relação legal com ela para poder colher informações. Então, assim, era todo um transtorno. Então, por isso ela sempre vivia se mudando. E tem determinados momentos que ela sempre fala que ela não quer que ninguém siga a vida que ela teve, que ela se declara até anti-heroína, porque ela não, ela dizia que não tinha nada tão interessante para passar, que na verdade era para que todo mundo visse que essa vida de entorpecentes não era uma vida fácil, era uma vida, né, difícil, humilhante, de desgaste emocional, de saúde também. Ela teve alguns relacionamentos que acabaram não durando muito porque sempre tinha a questão dos entorpecentes pelo meio. Elas sempre se envolviam com pessoas que utilizavam entorpecentes e isso gerava conflitos de pensamentos, etc. E o único namorado que ela teve que não era envolvido nesse mundo dos entorpecentes, ele não aguentou ficar com ela porque ela estava numa fase muito ruim e por mais que ele tentasse ajudar, ele não conseguia e ela viu que ela estava acabando a vida dela e, como diz ela, acabando a vida do rapaz. E ela decidiu terminar esse romance, assim como os outros que foram por um tempo feliz, mas depois ela acaba se afastando. Ela também se envolveu com algumas pessoas abusivas, enfim, a vida de Cristiane nunca foi uma vida fácil. Apesar de ela ser uma mulher muito inteligente, mas ela sempre entrava em recaída e essas recaídas sempre eram muito difíceis e, enfim. Mas, assim, foi bem nostálgico revisitar a vida de Christiane F. pelo fato de ter conhecido na adolescência e agora visitando, né, estando em minha cidade de férias, eu acabei indo visitar um sebo e aí encontrei esse livro, né, da Cristiane e um outro do Pedro Bandeira, que eu ainda não fiz a leitura, mas estou na maior expectativa. Mas é isso. Um beijo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com sua família, seus amigos, para fortalecer esse canal e me motivar para que eu sempre traga novas resenhas de livros aqui para vocês. Beijo e até a próxima resenha.